E a gente continua falando sobre saúde. Você sabia que o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo? A doença é causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo. E muita gente sequer sabe que tem a doença. Por isso, informação é fundamental. A nossa equipe conversou com a médica endocrinologista Lígia Lopes, que nos esclareceu mais sobre o assunto. O diabetes é uma doença metabólica que leva ao aumento da glicemia e, consequentemente, todas as complicações dessa hiperglicemia no corpo, que ao longo do prazo, ao longo do tempo, pode levar a danos nos olhos, nos rins, na circulação, nos nervos. No início, o paciente ele pode não apresentar nenhum sintoma, daí que muitas vezes a doença ela é diagnosticada com certo atraso. Então, quando ele vai ter sintomas, geralmente essa glicemia já está muito mais elevada. Quais os principais tipos de diabetes? Bem, existem vários tipos de diabetes, mas os principais são o diabetes tipo 2, que responde por cerca de 90 a 95% dos casos, em que o paciente ele produz insulina, mas essa insulina ela não consegue atuar bem. E o tipo 1, que é aquele diabetes que a gente chama insulina independente, porque o corpo é incapaz de produzir a insulina, que é o hormônio que baixa a glicemia. E o que é a pré-diabetes, o pré-diabetes? O pré-diabetes é uma condição que antecede, nos níveis de glicemia, o próprio diabetes. Então, é como se fosse um alerta em que as glicemias ainda não estão em níveis de diabetes, mas já estão elevadas. Então, é como se fosse um alerta para, a partir daí, o paciente, o indivíduo, ele tentar modificar seu estilo de vida para que ele não evolua para um diabetes. Como é feito o diagnóstico para essa doença? O diagnóstico de diabetes é feito através de exames laboratoriais, que podem ser a glicemia de jejum, também pode ser usada a hemoglobina glicada. Esse exame é uma média da glicemia dos últimos 3 meses e reflete principalmente a glicemia do último mês, ou então o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é o famoso teste da garapa, em que o paciente ele toma uma carga de glicose e 2 horas após ele colhe o resultado da glicemia. Então, se qualquer um desses testes estiverem alterados, ele precisa ser confirmado, e aquele paciente que tem 2 exames alterados, o mesmo exame ou exames diferentes, então é dado o diagnóstico de diabetes. Como é feito o tratamento? O tratamento vai depender do tipo de diabetes. Se for diabetes tipo 1, que é aquele em que o paciente não produz insulina, então ele vai ter que tratar repondo a insulina, com insulinoterapia. Já se for diabetes tipo 2, aí o tratamento é feito com hipoglicemiantes orais, e hoje também a gente tem algumas drogas que são aplicadas de forma subcutânea, mas que não é insulina. E é claro, junto com o tratamento medicamentoso, é importantíssimo que a gente chama de mudança de estilo de vida, que é a adoção de hábitos saudáveis, uma dieta saudável e também prática regular de atividade física.